Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos entregando para você mais uma melhoria incrível aqui no relatório da análise da gestão patrimonial no Procomércio. Esse relatório é um relatório que eu falo muito e eu vou dar para você agora dois exemplos de um cliente que está muito bem financeiramente e um outro cliente que não está nada bem. E coincidentemente, esse cliente que não está nada bem, eu terminei ontem uma consultoria para ele e esse é o retrato da situação financeira dele. Veja só como que a situação dele está delicada. E por que ele chegou nessa situação? Porque na confusão do dia a dia, ele não sabia nem quais eram os custos fixos do negócio dele. Consequentemente, não sabia se o preço de venda que ele estava praticando era um preço de venda adequado, como também o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio dele era aproximadamente uns 190 mil reais de vendas mensais e ele estava vendendo entre 150 a 160 mil há muito tempo. Então, infelizmente, acabou entrando em dívidas, empréstimos e gerou-se uma confusão generalizada. E qual foi o meu trabalho lá? Meu trabalho foi ajudar a ajustar todos os saldos bancários, contas a receber, contas a pagar. Eu fiz eles fazerem um balanço, porque todo estoque estava negativo dentro do sistema. E aí também a gente pegou e fez uma carga de todos os custos fixos do negócio dele. E foi quando, logo em seguida, eu consegui apontar qual era o ponto de equilíbrio ideal que eles vão ter que a partir de agora perseguir para conseguir sair dessa situação financeira que eles se encontram no momento. Então veja bem, e daí ao final desse relatório eu vou mostrar a melhoria que a gente fez, que é incrível. Então veja bem aqui, ó, ele tem aqui dentro do ativo dele o saldo em banco, que nesse momento é negativo, contas a receber, o estoque aqui é preço de custo e o que ele deve. Tá? Muito bem. Se nós viermos aqui para baixo, a gente vai perceber que o patrimônio dele líquido é negativo, ou seja, ele deve mais do que tem a favor dele. Então esse é o grande sinal de alerta. Descendo aqui, ó, a gente vai perceber qual que é a liquidez do negócio dele, ou seja, quantos reais ele tem para pagar cada real que ele deve. E nesse momento, ele tem menos de R$ 1 para pagar cada real que ele deve. E no caso de liquidez imediata, ou seja, aquele dinheiro que você pode ir lá no banco e pegar para pagar o que você deve, ele tem menos 2 centavos para pagar cada real que ele está devendo. Então, a situação realmente está muito delicada. E para concluir, o que nós incluímos aqui no Procomércio? Esse modelo Fleurier. Da onde que eu tirei esse método? Esse método está sendo ensinado lá na pós-graduação que eu estou fazendo, uma pós-graduação em finanças, onde você tem 6 níveis da situação financeira, desde a excelente até a péssima. Então perceba, existem alguns indicadores que é baseado aqui no capital circulante líquido, na necessidade de capital de giro e no saldo em tesouraria. Que isso tudo tem uma métrica dentro que leva em consideração todos esses campos aqui, que a gente separa os valores, calcula os indicadores e os coloca dentro dessa tabela. Então, por exemplo, qual é a situação desse cliente aqui em questão? Então, se a gente for olhar aqui, ó, aqui, ó, capital circulante líquido está tá menor que zero, então ele se encaixa aqui. Necessidade de capital de giro está maior que zero, então ele se encaixa aqui. E o saldo em tesouraria, que ele também está negativo, então ele se encaixa aqui. Então, ó, menor que zero, maior que zero, menor que zero. E qual é a situação financeira dele? Péssima. Então ele está no pior indicador possível. Então por isso que é extremamente importante você cuidar muito bem do teu financeiro, olhar para a formação do preço de venda, para daí descobrir também o teu ponto de equilíbrio. Agora eu vou mostrar para você a situação financeira de um cliente que está com uma situação financeira sólida. E por que ele chegou nisso? Porque ele é extremamente Caxias. Ele é um cliente que para mim é um dos clientes exemplo aqui que usa o sistema com maestria, com perfeição, com cuidado. Então a gente tem aqui ó, o ativo e o passivo. Perceba que as contas dele aqui ó, estão extremamente controladas. Ele não tem nada esticado além de 60 dias. Tem alguma coisa atrasada aqui, mas deve ser um acaso. Saldo em banco está muito bem, contas a receber. Baixíssima inadimplência.
um nível de estoque bacana e olha só, ele tem um patrimônio líquido hoje de R$ 91.000, ou seja, ele tem muito mais a favor do que contra. Tem uma liquidez boa, o estoque dele também está super controladinho, não tem comprado em excesso. E por último, onde que ele se encaixa aqui no modelo Fleurier? Então aqui, ó, capital circulante líquido está maior que zero, a necessidade de capital de giro está maior que zero e o saldo em tesouraria está maior que zero. Então ele está aqui, ó, estrutura financeira sólida. Então esta versão do Procomércio já está liberada e para você se valer dela, é claro que você tem que realmente estar usando a parte financeira do sistema, estar com o teu estoque contado bem bonitinho, tá bom? Então é isso aí.